Graças a Deus, mais um sábado que o programa Mundo Real entra na sua casa. E esse programa você já sabe, ele é um programa realizado pela Igreja Viva 24 horas, que fica na Avenida Assis Brasil, 6322, bem no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Amanhã nós temos uma reunião imperdível, às 10 horas da manhã, a reunião da palavra, onde os filhos de Deus se reúnem em volta da Escritura para conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E você é o nosso convidado especial. À noite, às 19h30, nós temos a reunião de milagres. E se você quer milagres, eu quero apresentar Jesus. Jesus esse que todos que se aproximaram dele com fé. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, Jesus que transforma a água em vinho, o Jesus que multiplica pães e peixes. Você sabia que ele é o mesmo ontem e hoje e será o mesmo para sempre, eternamente? E é esse Jesus que quer te ajudar. Saia da sua casa e participe desta reunião conosco. Domingo, às 19h30, você é o nosso convidado especial. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Leandro Antunes. Ele é o mais conhecido como Lelê, que há 20 anos ele trabalha com música, compositor, cantor, e ele vai contar um pouquinho a sua trajetória e como ele conheceu o Senhor Jesus. Ele hoje faz parte do grupo Louca Sedução, que é um grupo muito conhecido aqui, principalmente na capital e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ele vai contar um pouquinho a história dele. Mas antes, você confere esse vídeo e já já eu volto para, junto com você, conversar sobre essa história fantástica de conversão. Nós já voltamos. Eu entrei na igreja no ano de 99, né? Através do evangelismo. Quando eu conheci Jesus, eu estava numa fase bem complicada da minha vida, se não a pior, né? Mas foi bem difícil para mim, porque eu estava com depressão, estava com síndrome do pânico e estava totalmente perturbada mesmo. Eu estava separada do meu marido, a gente estava com o nosso casamento bem abalado. Eu estava muito cansada, eu estava em depressão, já fazia uma semana que eu não comia, eu só chorava. Eu cheguei na igreja também cheio de doença, com o casamento meio destruído mesmo. Descontrolado emocionalmente, usava drogas, usava muita cocaína. Eu tinha um vazio dentro de mim, então eu precisava preencher aquele vazio. E eu achava que comprando e que gastando eu podia preencher aquele vazio. Então era uma espécie de depressão que eu tentava suprir com as compras e com o dinheiro, e aquilo não me adiantava. Eu precisava sair com outras meninas, eu precisava me prostituir, eu precisava fazer todas as coisas erradas para tentar se alegrar. Mas só que a alegria, essa alegria ilusória, durava 1, 2 horas e depois acabava. Eu botava a cabeça no travesseiro e não tinha mais essa alegria. Eu tinha uma visão muito falha da igreja, tinha algumas amigas que falavam alguma coisa, mas eu nunca conheci nada sobre Jesus. E foi a partir da Igreja Viva, né, o que eu conheci lá no Chipre, que eu comecei a ter discipulado, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, que eu fui mudando. E aí eu comecei a fazer clínicas na igreja, onde que foi que me ajudou muito. Que aí eu consegui abrir meu coração, conversava com as pastoras, com as missionárias, e foi quando as coisas começaram a vir à tona, assim. Eu comecei a ir na raiz do problema, que o médico não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer. Depois que eu conheci Jesus, a paz, né? A paz interior. E dali pra frente foi, sabe, as coisas foram melhorando, assim, tudo foi ficando melhor. Depois que eu conheci Jesus, eu vi que aquele vazio que eu sentia é um vazio exatamente do tamanho de Jesus Cristo, né? Então, só Jesus para preencher aquele vazio que eu estava sentindo. E hoje mesmo que eu trabalho a semana inteira, eu preciso acordar domingo de manhã, porque é o dia do Senhor, eu preciso vir aqui, ter intimidade com Ele, porque eu sei que se eu vier aqui ser alimentada da palavra, a minha semana vai ser diferente. Eu não sei como seria a minha vida sem vir aos domingos. A alegria que antes a gente não tinha, a felicidade que antes a gente não tinha, a família restaurada que antes a gente não tinha, o sucesso na profissão que antes a gente não tinha. Tudo isso, essa paz,
essa mansidão dentro de mim, dentro do meu coração, no qual me leva a ter o foco, me leva a ter ideal, me leva a ter objetivo. Então eu gostaria que todas as pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive um dia, né? Que é conhecer Jesus de verdade, aceitar Jesus e que Ele preencha esse vazio que a gente tem. Porque eu creio que todos nós temos esse vazio sem Jesus. Porque só é como um quebra-cabeça, sabe? É uma peça que falta para encaixar e ela é do tamanho de Jesus. Só Ele pode encaixar ali para dar essa felicidade e essa paz que eu sinto hoje. Isso só pode ser a mão de Deus, né, na vida das pessoas, mudando como mudou a minha. E a gente vê aí o crescimento que Deus vai dando à igreja, né, dia a dia. Aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, onde eu tenho aprendido muito da palavra de Deus, a aprender a fazer a vontade de Deus, a aprender a agradar a Deus, a aprender a fazer tudo o que Ele manda. Então esse ministério tem sido uma bênção na minha vida mesmo, que tem me ajudado muito, porque está sendo uma escola para mim, né? Uma escola onde eu tenho crescido bastante. A minha vida foi transformada, a vida de muitos jovens dentro da igreja foi transformada, a vida de muitas pessoas foram transformadas. A gente conheceu Jesus, um Jesus que ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, um Deus que eu nunca tinha ouvido falar da maneira que eu escutei na Igreja Viva, assim. Como Deus faz na minha vida, Deus já fez na vida de outras pessoas e Deus vai fazer muito mais, né? Na vida de outras pessoas que vão vir também. E eu queria agradecer a Deus por fazer essa igreja linda. Igreja Viva 24 horas, Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Venha você e toda a sua família participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias, às 19h30, você é o nosso convidado especial. Aguardamos por você. Você pode ligar para o 3364-4207. Os pastores e missionários estão aguardando você para inserir o seu nome no livro de oração. Não perca, não demore. Você vê aí essas pessoas que acabaram de contar seus depoimentos de transformação, porque eles decidiram viver em obediência à palavra de Deus. Eu quero ler até um versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é ter informação sobre a verdade. Muitos têm informação sobre Jesus, já leram sobre ele, assistiram filmes, assistiram peças de teatro, né? Mas não o conhecem. Ouvir falar e conhecer são coisas distintas. E é isso que nós queremos que aconteça na sua vida, que você tenha uma experiência com Cristo. E foi isso que aconteceu com o Lelê, o Leandro Antunes, que nós chamamos de Lelê, que entregou a vida dele a Jesus, junto com a sua noiva, a Gabi, que vai contar um pouquinho a história deles aqui. Bom dia, Lelê. Bom dia, pastor André. Primeiramente, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela sua vida. Dá um bom dia, a todos os amigos que estão em casa nesse momento, assistindo-nos. E aos irmãos em Cristo também que estão assistindo o programa Mundo Real, que tem mudado a vida de muitas pessoas nesse ministério abençoado, no qual, em final de 2011, eu fui alcançado e hoje estou aqui, podendo dar o meu testemunho aos amigos que estão em casa também. Lelê, antes de falar do alcance que Jesus fez na sua vida, há quanto tempo você canta? Como é que nasceu esse lado musical seu? Então, pastora, eu sou criado no meio de músicos, meu pai é músico, tios músicos, e desde a infância a veia musical é muito forte dentro de casa, dentro da família, e aprendi com meus pais, com os meus tios, a parte musical, e comecei a desenvolver a partir dos 15 anos, onde eu participei de grupos musicais, no começo da minha trajetória, tocava no colégio também, música, ouvia muita música dentro de casa, e profissionalmente a partir dos 18 anos que eu fui ganhar vida
trabalhando na noite, tocando em bares, né? E hoje com o Louca Sedução, que é o grupo no qual faço parte, já são 16 anos com o Louca Sedução, mas essa história da música vem já desde a infância. E Lelê, o Louca Sedução hoje é o grupo que você, então, está há 18 anos? Isso. Eu participei de outros grupos, né? Grupo Toque de Mel, Grupo Porto Samba, outros grupos que na época foram muito famosos também. Aí decidimos montar eu, meu irmão, mais primos, amigos, o Grupo Louca Sedução, no qual estamos no mercado há 16 anos E já. por que a opção pelo samba? Por causa da família, né? A veia familiar mesmo, né? As origens familiares que gostavam muito de samba. A minha infância toda foi ouvindo os grandes sambistas do Brasil, né? Bete Carvalho e outros nomes, Zeca Pagodinho e tal, e aí foi na veia. Né? Foi difícil você, como gaúcho, dentro de um estado que, na verdade, eu como carioca, né? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul há 16 anos, e quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, eu fui muito bem recebido, por isso que eu tô aqui até hoje, um lugar maravilhoso. Mas existe uma cultura aqui, né, de preservar a raiz, tradição. Foi difícil para você? Foi difícil, né? Porque a cultura nossa aqui do estado do Rio Grande do Sul é primeiro a música tradicionalista, né, o nativismo, e depois ainda vem o rock, para depois vir outros gêneros, né? Foi muito difícil. Até hoje é bastante difícil, né? Mas a gente persevera, né? A gente é da luta, a gente perseverou para conseguir um espaço nesse cenário musical, né? Fazendo música boa. Fica mais fácil. Lelê, e talvez você esteja em casa falando assim, mas esse não é um programa da Igreja Viva 24 horas, por que o pastor está falando de samba? Porque essa é a profissão dele. Você vê a trajetória dele, como ele iniciou, a família, a herança familiar. Mas aconteceu algo na vida do Leandro. E é isso que nós queremos falar aqui nessa manhã. Leandro, você encontrou a verdade. Isso aí. E como foi? Na verdade, a gente costuma dizer que a gente teve um encontro com Jesus, né? Mas, na verdade, foi Jesus que nos resgatou, né? Então, de 2009 a 2011, eu passei por um problema grave de saúde, né? Eu tive um edema na laringe, né? Uma doença chamada monocordite nas cordas vocais. E esses 2 anos foram muito difíceis na minha vida, onde eu tive depressão, eu tive vontade de suicídio. Foram 2 anos assim muito difíceis na minha vida mesmo, de 2009 a 2011, onde eu achei que, como o meu ganha-pão é a música, naquele momento eu não conseguia mais desenvolver o que colocava o pão na minha mesa, que pagava minhas contas e principalmente o que eu amava naquele momento, que era a música. Porque com essa doença eu busquei os médicos, então fiquei 2 anos tomando corticoide, tomando remédios, tomando antibióticos para buscar a cura dessa doença e não consegui, né, no médico do mundo, e fui conseguindo nos médicos dos médicos. Mas até chegar ao médico dos médicos, por ser dessa família de samba, tem essa cultura africana, né? Que o samba, dizem que o samba veio, né, a África trouxe o samba para o Brasil. E muito novo, eu fui entregue, logo quando a gente nasce, nós somos entregues, por não ter o conhecimento, a minha família, nós somos entregues às religiões, somos entregues ao catolicismo, e logo depois o meu pai nos levou a Umbanda Cruzada, uma religião africana. O meu pai veio a sair dessa religião, da Umbanda Cruzada, eu fui para a Nação, aí já é uma terceira religião. E na nação africana eu fiquei 15 anos. E da nação africana eu fui para a Umbanda Espírita. Então eu passei por 4 religiões. Levei a Gabi, né? Me levou junto. E eu fiquei também no Centro Espírita e Umbanda, tudo junto. E chegou um ponto na minha vida onde eu cultivava todas essas religiões, onde nem as religiões conseguiram trazer a cura da minha enfermidade, da minha garganta. Então imagina, uma pessoa que ganha a vida com a garganta completamente debilitada. Tinha shows que eu cantava 5 minutos e tinha mais 1h25 de show. Eu descia do palco porque eu não conseguia mais cantar, minha voz simplesmente fechava. A monocordite é uma doença onde uma das cordas vocais ela incha e ela não consegue deixar o ar para passar a voz. Então
eu ficava completamente sem voz e eu entrei em desespero. Lidar com uma situação dessa deve ter trazido uma angústia, né? Muita angústia, muito sofrimento, né? Tanto para minha família que tentou, não conhecendo, né, a palavra de Deus, não conhecendo o médico dos médicos, o desespero nos levou a procurar diversas religiões, né? A gente mandou, né? Inclusive carta, eu, né? pastor, mandei cartas para o Rio de Janeiro, para centros espíritas, para buscar a cura dele. E na minha ignorância, eu estava fazendo certo, né? Isso. Então ele... Para médiums famosos. Porque era um sofrimento, né, Gabi? Claro, Você com vê ele certeza. desse jeito, né? Com certeza, foi um desespero, pastor, porque ele estava quase entrando em depressão. E eu não sabia o que fazer, eu também estava na minha ignorância junto com ele. Impotente. Então, foi uma fase muito difícil, assim. E nessa fase difícil foi o caminho para encontrar não religião. Não acrescentou mais uma religião na sua vida. Não. Encontrou a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você conhece. Como foi o início do seu conhecimento com Cristo? Então há anos eu conheço o missionário Binho, porque ele era músico da minha banda, e ele vinha falando desse Jesus, desse caminho, dessa verdade, e eu não queria saber, não, todo caminho leva a Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus. Ele, pô, cara, ó como a tua vida está. E aí a gente viajava muito e o missionário Binho começou, ele nunca sentava do meu lado nas viagens, ele começou a sentar do meu lado, aí a gente vê já o trabalho evangelístico que esse ministério maravilhoso tem, onde a gente está hoje, e o missionário começou a falar de Jesus. Não, Jesus pode te curar. Eu falei, não, eu tenho minha mãe de santo, eu tenho lá já meus santos. Cara, minha religião. Ele, cara, mas não está adiantando. Poxa, eu estou vendo de longe teu sofrimento, tu não consegue cantar. Lelê, um minutinho. Quando ele fala do Binho, que é o músico, né? Ele toca violão. Quero até mandar um abraço pro missionário Binho, a família dele, e dizer que Deus está pedindo para o senhor continuar, tá? E o missionário Binho, ele fala com convicção pro Lelê. Por quê? Porque ele chegou na igreja drogado, chegou na igreja com a mulher que estava internada no hospital, né, de louco, e ele chegou sem perspectiva nenhuma. E aí o Binho, o missionário Binho, do qual ele fala aqui, daria um outro programa. E aí por isso que o Binho falava com convicção e convidava. E essa convicção do missionário Binho, ele foi mostrar na prática, porque eu conheci o missionário Binho completamente drogado, e a gente... Pô, mas o Binho tá diferente, pô, o Binho tá diferente, pô, o Binho não se droga mais, E ele foi passando para mim aquela confiança na palavra de Deus, em tudo que Jesus fez na vida dele. E, poxa, olha a minha vida. O mesmo Jesus que me tirou das drogas é o mesmo Jesus que pode te curar. Aí ele foi alimentando no meu coração, até que um dia... Mas, Lelê, esse dia, antes de falar do dia que todo mundo espera, teve uma resistência da sua parte. Não, mas é aí que eu quero chegar. Aí é que um dia, um evento da Rádio Farroupilha... Foi. Eu encontro lá o missionário Binho, nós iríamos fazer um playback para 20 mil pessoas, a gente até chegou de viagem, e o missionário Binho foi para casa descansar, chegamos no evento da rádio, aí encontro o missionário Binho. O que está fazendo aí, missionário Binho? Não, eu estou aqui com o pastor André Batista, ele vai abrir o evento fazendo uma oração do Pai Nosso e tal, não sei o quê. Aí ele, não, vou te apresentar. Aí foi onde, eu não sei nem se o senhor se lembra, o missionário Binho me levou até o senhor, pastor, esse é o Lelê, que eu estou evangelizando, estou pregando a ele e tal. O senhor pegou, me deu um abraço, assim, sabe, um abraço que eu não esqueço até hoje. Tá, aquele abraço que parece que estou abraçando Jesus, assim, sabe? O servo do Senhor ali, o senhor olhou para mim, missionário Binho, ele tá doente e tal. Aí o senhor pegou, olhou para mim, aí tá doente aonde? Na garganta. Aí o senhor pegou, botou a mão na minha garganta. O senhor falou, Lelê, tem demônios aí segurando a tua garganta. Pô, vem na igreja, vamos conhecer Jesus, deixa a gente te ajudar. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Aí o pastor André Batista, esse que está ao meu lado, esse homem maravilhoso de Deus. Aí o senhor pediu o meu telefone, eu passei meu telefone, e na semana teria um evento da igreja no circo. Ao lado do Lindóia, na Cis Brasil. Aí o missionário Binho ficava me ligando, eu olhava o telefone, pô, a gente chata da igreja me ligando. Aí passava no outro dia da semana, eu,
por que eu inventei de dar o meu telefone para esse pastor? Agora esse pastor não para de me incomodar, de me ligar. E nisso, procurando, né, os tratamentos espirituais, eu lembro que na semana eu fui visitar a Mãe de Santo, que a princípio seria um bem para a minha vida, e ela me pediu dinheiro, muito dinheiro na época, e me pediu que eu trouxesse para ela um bugio, um macaco. Um bugio? Um bugio, um macaco, para fazer um serviço para um santo, que ela tiraria da garganta do macaco um copinho que tem e faria um serviço da religião que me curaria. Então ali foi já Deus já falando para mim que estava tudo errado. Aí cheguei em casa, o meu irmão, cara, poxa, hoje ela te pediu um macaco, amanhã ela vai te pedir um elefante, o que tu vai fazer? Eu lembro que eu não dormi aquela noite, liguei para um taxista amigo meu, perguntando, cara, onde é que a gente pode conseguir um macaco, um bugio? Então eu tava no desespero, eu tava na depressão já. Aí o motorista do táxi, pô, Lelê, é um bicho arisco, tem na Redenção, mas imagina, no outro dia tu no jornal, pô, todo mundo te conhece, tu tentando roubar um bugio para fazer um serviço de religião e tal. Aí foi naquele momento ali, aí só vinha o missionário Binho, aí vinha o pastor dizendo, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, Jesus vai te curar. Aí eu cheguei na casa dela, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira, e disse, amor, eu vou na igreja. Ela, não, tu não vai. Não, amor, eu vou na igreja. Deus está dizendo que eu tenho que ir na igreja, que eu vou ser curado em nome de Jesus. Ela, não, tu não vai. Né, amor? Pastor, foi uma guerra. Tinha esse preconceito também Tinha com a muito igreja? preconceito. Eu falava que eu nunca ia ser evangélica na minha vida, que tinha um preconceito muito grande, pastor, muito grande. Até que eu vi o milagre que Jesus fez da vida do Lelê, quando nós fomos até o circo e Jesus curou ele através da oração. Isso, através da oração, Jesus curou. Jesus, naquele momento, transformou as nossas vidas e hoje... É verdade, foi uma oração. E Lelê, você foi num culto, o reverendo pregou, orou. O reverendo pregou, foi muito forte aquele culto, que o reverendo falou, que pregou, né, João 14,6, onde Jesus se apresentava como o caminho, a verdade e a vida. Então, ele foi muito forte quando ele disse, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Onde o reverendo abriu as Sagradas Escrituras, e aí foi muito forte. Eu lembro que o reverendo chamou à frente, e eu sei que tem muita gente doente aqui, então quem crê pela fé, vem aqui que vai ser curado. E eu me atirei e puxei ela, não, eu não vou, tu vai junto, vamos junto, está na guerra, vamos junto, eu vou ser curado hoje, em nome de Jesus. Aí eu lembro que foi feita oração, oraram muito forte para mim, foi um missionário até que veio do Rio de Janeiro, não lembro o nome. E naquele dia, né, eu fui curado, eu não conseguia cantar, pastor, 5 minutos, e naquele dia eu tinha um show. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele prova a nossa fé, e naquele dia eu fui pro show, não tomei remédio nenhum naquela noite, porque eu queria provar mesmo, sabe, quando a gente, não é dúvida, aquela certeza que a gente não sei, ó. Se o Senhor me curou mesmo, a comprovação, eu quero essa comprovação hoje. Então eu fui fazer um show, eu cantei 1h30, assim, a voz que era voz que era um trovão, não fiquei rouco, o pessoal até... E o missionário bem só ria, né? E já sabendo Jesus que ele servia, e a partir dali, eu me entreguei a Jesus, aceitei Jesus naquele dia, ela não veio junto, né? Ela ainda estava cega ainda, né? Pelo príncipe da potestade do mundo, mesmo ela vendo o que Jesus fez na minha vida, mas eu comecei aí, me entreguei a Jesus, comecei a participar das reuniões, fiz o discipulado. Eu lembro que o senhor perguntou, o que tu vai fazer no final de semana? Pastor, eu vou para o Rio. Tu vai para o Rio? Então é o seguinte, tu vai passar a semana lá na igreja sede, tu vai continuar o teu discipulado na igreja sede. Foi o que eu fiz. Continuei uma parte do meu discipulado na igreja sede. Quando eu voltei da igreja sede, acho que foi já era em 2012, eu me batizei, né? E me entreguei a esse Jesus que me curou, e hoje eu sou curado. Nunca mais tomei medicamento, nunca mais servi às religiões, porque eu encontrei o caminho, né? A verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje estou aqui, né, dando esse
testemunho, porque deve ter milhares de pessoas que nesse momento estão assistindo esse programa, passando por depressão, passando por doenças crônicas que os médicos não sabem, né, mais o que fazer, mais o que receitar. Eu gastava R$180 por semana em remédio. Eu fiquei muito gordo porque eu tomei muito corticoide. Corticoide ele incha a gente e mesmo assim eu não fui curado. Então, o médico do mundo, até uma das minhas últimas consultas, o médico disse para mim, cara, infelizmente eu tenho que te dizer isso, a tua carreira tu vai ter que mudar ela, porque cantar tu nunca mais vai cantar na tua vida, porque nem operando tem solução essa doença, porque ela vai e volta, tu não vai mais conseguir cantar na tua vida. Então eu digo pros amigos que estão em casa, aqueles que estão sofrendo, que vem até Jesus Cristo, né? A palavra diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então chegou um momento da minha vida, pastor, que eu estava cansado já, não sabia mais o que fazer. Tudo que me diziam, não, faz tal coisa, vai em tal coisa. Então não... Uma marionete, assim, né? Já estava fazendo tudo. E Gabi, como foi a sua conversão? Você resistiu no início, Resisti, mas pastor, cedeu. resisti bastante. Eu chorava desesperada em casa, porque eu não queria. Até que eu vi o milagre que Jesus fez na vida dele. E ele me convidava para ir na igreja. Eu disse, não vou. Eu falei para ele, deixa que quando eu quiser eu vou. Até o dia que eu botei os pés na igreja, eu nunca mais saí. Já vai fazer 4 anos que eu já sou convertida. Sendo interrompendo, né, a gente se separou, a gente ficou de 3 meses a 4 meses separados, porque a gente não compatia a mesma fé, a gente estava em fé diferente, né? Então eu estava renunciando às coisas do mundo e ela continuava com as coisas do mundo. Então a gente se separou e foi maravilhosa a conversão dela, porque em nenhum momento ela se converteu por minha causa. Jamais. Ela se converteu por causa de Cristo, por causa de Jesus, porque nós ficamos 3 meses separados, nós nos afastamos um pouco e até então que o mesmo Jesus que fez a obra na minha vida. E hoje eu vejo os milagres na minha vida também, né, pastor? Não só na vida dele, Jesus transformou a minha vida. Eu era muito ansiosa, estava sempre enferma. Eu tinha labirintite antes, não tenho mais, nunca mais me deu, faz quase 4, 5 anos que eu não tenho mais crise de labirintite. Então, Jesus é maravilhoso, né? Então... E é esse Jesus que nós queremos apresentar para você. Igreja Viva 24 Horas. A nossa igreja fica na Avenida Cis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Nós temos ela em Tramandaí, temos ela em Garibaldi, na Serra, você que é da Serra. Inclusive, as pessoas que têm me mandado mensagens e têm nos ligado da Serra Gaúcha, participa de uma reunião na Igreja Viva 24 Horas, aí em Garibaldi, que vai ser um prazer receber vocês na nossa igreja, tá bom? O Lelê, nós estamos chegando no final. Pode se despedir, por favor. Queria deixar um abração a todos os irmãos em Cristo, a todos os amigos que estão assistindo nessa manhã. E não demore, gente. Tome a decisão. Jesus está de braços abertos na Igreja Viva 24 Horas, esperando por você. Obrigado, Gabi. Amém. Faço o mesmo convite. Jesus está à espera de vocês. Em nome de Jesus, vão conhecer a nossa igreja, uma igreja da palavra. Semana que vem nós vamos conversar com a Aline Shefsky, uma guia turística de Israel que chega essa semana e vai contar um pouquinho a experiência da Terra Santa para todos nós. Um forte abraço e até sábado que vem no programa Mundo Real. Shalom!